Olá pessoal, muito obrigado por sua presença do outro lado, que Deus continue vos abençoando grandemente, poderosamente. Estamos de volta com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, ok? Entre a Páscoa e o Pentecostes, entre a Páscoa e o Pentecostes. Última lição do terceiro trimestre deste ano 2018. O texto diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. É Atos, capítulo 2, versículo 1 e versículo 4. Ok? Versículo 1 e versículo 4. A verdade prática: sem a Páscoa não há Pentecostes, e sem Pentecostes, a Páscoa perde sua eficácia. Somente a redenção em Jesus Cristo, que está junto ao Pai, traz o derramamento do Espírito Santo. Então, a Páscoa e o Pentecostes estão ligados um no outro, certo? Não pode haver um sem o outro, ok? Nosso texto está em Êxodo capítulo 34, versículo 18 a 29, certo? Texto base da lição, texto basilar da nossa lição. A introdução diz o seguinte: na última lição deste trimestre veremos que das festividades do Antigo Testamento as duas mais emblemáticas, mais importantes para o crente em Jesus Cristo, uma é a Páscoa, a outra o Pentecostes, tendo em vista esses dois marcos da verdadeira fé. O evangelista Stanley Jones afirmou: a vida do cristão começa no Calvário, mas o trabalho eficiente no Pentecostes. A nossa vida começa no Calvário, porque se Cristo não tivesse morrido, não faria sentido esse chamado cristianismo, certo? Não teria sentido. Se Cristo não morreu, não ressuscitou, é vã a nossa fé, certo? Não tem valor, certo? Não vale nada, certo? Portanto, a Páscoa, a morte de Cristo como Cordeiro Pascual pelo pecado da humanidade, foi de grande importância, e sem essa morte sacrificial vicária de Cristo, o cristianismo, a nossa fé, não faz sentido, porque a nossa fé está baseada em Cristo. E Cristo é o centro, certo, de toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, desde Gênesis até o Apocalipse. Cristo, nossa Páscoa, certo? A palavra Páscoa origina-se do vocábulo hebraico pesar, certo? Que etimológica e tipologicamente pode ser definida como a passagem da escravidão à liberdade. Aquele caso do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 12, quando os judeus estavam para sair do Egito, na ocasião da última praga, em que o Cordeiro Pascual foi morto, foi sacrificado e o sangue foi colocado nas ombreiras e nas vergas das portas. E então o anjo destruidor, o anjo da morte, não entrou na casa dos judeus, mas entrou na casa dos egípcios e feriu os seus primogênitos de cada família, como também, não só dos homens, como também dos animais morreram. Mas o povo de Deus estava protegido pelo sangue, certo? Então o sangue foi, certo, o cordeiro foi passado aqui nas ombreiras e na verga da porta, certo? E o anjo destruidor, vendo a marca do sangue, não destruiu o primogênito dos judeus. E assim hoje nós devemos ter essa marca do sangue de Cristo, esse Cordeiro Pascual, certo? Que foi morto por todos nós, certo? Então, tem um significado aqui, ó. Tipologicamente pode ser definida como a passagem da escravidão à liberdade, porque o povo de Israel, o povo judeu,
conquistou a liberdade naquela época, certo? Foi nesta ocasião que eles saíram do Egito. Pensar, né? Em hebraico, a palavra Páscoa, né? Que significa passagem, certo? No inglês é interessante que esta palavra foi traduzida como Passover, certo? Passover, passar sobre, passar sobre. Por causa da expressão, vendo eu o sangue, passarei sobre as vossas casas, certo? E não entrarei para ferir os primogênitos da família dos hebreus, dos judeus, ok? Passover, passar por cima, sem tocar, certo? Passar, pular, ok? No capítulo 12 do Êxodo, certo? Acabamos de falar, a cerimônia pascual. Nós estamos agora no subtópico 2, tópico 1. A cerimônia pascual é detalhada com rígida recomendação a fim de que os hebreus jamais se esquecessem de seu significado, certo? Hebreus, Êxodo 12, certo? Êxodo 12. Diz o seguinte: porque aquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Executarei juízos. Está no plural, certo? Sobre todos os deuses do Egito, certo? Uma sociedade que adorava-se vários deuses, várias divindades, certo? Vários ídolos. Então foi juízo não só contra o povo, como também essas divindades das quais Paulo fala mais tarde, que o que está por trás da imagem de escultura, não é nada além de demônios, certo? Entidades espirituais que estão por trás enganando as pessoas, certo? Então, no 10º dia do primeiro mês, cada família hebreia tomava um cordeiro cabrito macho de 1 ano, certo? E sem defeito para imolá-lo no 14º dia. Essa aí foi a ocasião do grande juízo de Deus contra os primogênitos do Egito, e o que resultou também na saída apressada do povo hebreu da terra do Egito, certo? Êxodo 12:6, o sacrifício deveria ser comido reverentemente com pães ázimos e ervas amargas, certo? O que significa ázimos, pães ázimos, fermento, pão não fermentado, pois o fermento é um símbolo do pecado, certo? Tipologicamente representa o pecado. E ervas amargas, com referência ao sofrimento do povo na terra do Egito, pois nessa época estavam vivendo em escravidão, eram escravos, certo? Não eram considerados cidadãos da terra, certo? Então, ervas amargas, para simbolizar, representar a amargura de espírito do povo. Subtópico 3, tópico 1, como já dissemos, a Páscoa simboliza tanto a redenção de Israel como a dos gentios, isso hoje, pois através de Jesus Cristo, ambos os povos fizeram-se um. Eis porque o Senhor Jesus foi identificado desde o início de seu ministério como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29 e versículo 36. A expressão de João a respeito de Jesus, quando ele vê Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Certo?
E aqui, como já dissemos na Páscoa, tanto a redenção de Israel como a dos gentios. Se voltarmos à época da libertação do povo de Israel do Egito, nós veremos que também aconteceu isto. Alguns egípcios saíram também naquela ocasião do Egito, juntamente com o povo de Israel, certo? E a nossa Páscoa, que é Cristo, certo? Que é o nosso Cordeiro Pascual, também é uma redenção, certo? Para todo aquele que crê no sacrifício de Cristo, certo? Não só judeus como gentios, como todos aqueles que não são judeus, certo? E diga-se de passagem, a igreja é formada majoritariamente por pessoas não pertencentes à casta hebreia, certo? Mas as portas continuam abertas para os judeus se converterem a Cristo, aceitarem a Cristo como Salvador, reconhecerem-no como Messias, ok? Agora, só depende deles, certo? Só depende deles. Então, o sacrifício de Cristo é para todos, não é para um grupo específico, certo? O Pentecostes, a festa das primícias, certo? Sem a Páscoa não pode haver Pentecostes, significa que sem experiência pascal as primícias não têm qualquer significado diante de Deus. O sangue do Cordeiro é imprescindível, a nossa redenção, certo? O sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário é imprescindível, é muito importante para a nossa redenção, para a redenção de toda a humanidade, certo? Cristo é nossa Páscoa. Subtópico 1 do tópico 2, definição. A festa de Pentecostes é celebrada 50 dias após a Páscoa. Recebe as seguintes designações: festa das colheitas, das semanas, das primícias, certo? Veja quantas designações para a festa de Pentecostes. Enquanto a Páscoa era uma cerimônia doméstica, familiar, certo? Apenas com seus parentes, com a família, o Pentecostes era uma celebração pública, certo? Para todo Israel, pública, nacional, um ajuntamento nacional, por assim dizer, no qual toda a nação louvava a Deus por sua suficiência. Era também um momento de exercer misericórdia e serviço social, certo? Então era uma festa mais abrangente, mais pública, certo? Enquanto a Páscoa era mais restrita à família, muito embora também fosse nacional, mais reservada, cada qual no seu lar, ok? E a palavra Pentecoste quer dizer 50º, certo? 50º, porque era uma festividade celebrada exatamente 50 dias após a Páscoa, certo? 50 dias após a Páscoa. Então, e a palavra Pentecoste é do grego Pentecostes, certo? Significa 50º, certo? Dia. 50 dias após a Páscoa. E vemos que Cristo ressuscitou no domingo, certo? Esses 50º dias acontecia realmente no domingo também, que seria o dia 7 semanas, que daria 49 dias, que caía no sábado. Então no 50º dia, que seria o domingo, era celebrado então o Pentecostes. E vemos que o Espírito Santo desceu realmente no dia de domingo, primeiro dia da semana, certo? No domingo, ok? Estão vendo como a Bíblia é maravilhosa? O cerimonial, subtópico 2, em Santa
convocação na qual todos deveriam apresentar-se a Deus de forma jubilosa. Israel apresentava a Deus as primícias da sua colheita. Essa festa da colheita era algo que acontecia em todas as culturas antigas, certo? E, diga-se de passagem, era sempre uma festa religiosa. E alguém pode perguntar, então Moisés copiou algo pagão? Não exatamente, mas eu sempre vejo Deus se manifestando ao homem, ao ser humano, sem desrespeitar a sua cultura e se apresentando, se mostrando, se revelando conforme alguns conhecimentos que o próprio homem já tem, conforme alguns conhecimentos da sua cultura que não o afronta, certo? Então essas festividades eram comemoradas por todos os povos antigos, essas festas das colheitas e de primícias, todas essas celebrações. E os povos celebravam religiosamente conforme as suas divindades, certo? E o que vemos aqui é uma certa mudança, não dizer assim, uma mudança de identidade, uma adaptação. Ou seja, agora o povo, que é o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, podem comemorar essas festividades, certo? Com toda alegria, certo? Com seus cantos, com dança, mas o alvo agora é quem? Deus, o Deus único e verdadeiro dos céus. Você está vendo que maravilhoso? Você está vendo como Deus é extremamente inteligente? Afinal de contas, Ele é Deus, criou todas as coisas, certo? Ele não chegou assim, não, vamos destruir tudo e acabar, não quero que haja essas celebrações, essas festividades, certo? Mas enquanto o povo que não pertencia aos hebreus, que não era da mesma casta, da mesma estirpe dos hebreus, das outras nações, comemoravam, certo? Com suas divindades pagãs, com seus ídolos, oferecendo sacrifício de sangue de animais, certo? Oferecendo as primeiras partes das colheitas. Agora houve uma mudança de identidade, um redirecionamento. Agora esse povo que foi salvo, que foi resgatado, que se tornou o povo de Deus, a nação de Deus, ele agora vai comemorar essas mesmas festividades, porque havendo abundância de colheita, a colheita tendo dado certo, plantou e colheu em abundância, então é hora de agradecer, certo? Mas vai agradecer a quem? Agora vai agradecer ao único Deus eterno, vivo e verdadeiro, que provê todas as coisas, não a divindades, digamos, pagãs, certo? Não, um agradecimento não a ídolos, que nada pode, mas o Deus que verdadeiramente sustenta toda a criação, certo? Então houve esse redirecionamento, ok? É porque muitas vezes os críticos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, dizem que isso já vinha, essas coisas já se comemoravam, na verdade, já se comemoravam, certo? E que Israel copiou, certo? Negativo. Deus não quis que o povo acabasse com a festa, com a celebração, com a alegria de ter uma colheita farta, certo? Mas também não iria permitir que se comemorasse louvando a divindades pagãs ou agradecendo a divindades pagãs, certo? Redirecionou-se para Ele, que é Ele que sustenta a criação, é o autor da vida, o autor da criação, certo? O autor sustentador de todas as coisas, certo? Simbologia para nós, subtópico 3, para nós pentecostais, as primícias representam as almas que através do evangelismo das missões apresentamos ao Senhor Jesus Cristo. Nós somos o que? Lavouras de Deus, ok?
somos lavouras de Deus. Jesus Cristo, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador, o agricultor, o vinicultor, vós sois as varas, certo? Nós somos trigo, o trigal, a plantação de trigo, certo? Aqueles que não conhecem Cristo, não conhecem o Salvador, que não praticam a palavra, são chamados de joio. Então, nós vemos essa comparação do povo de Deus e até do povo do mundo que não aceitou a Cristo como Salvador, como lavouras, como plantas, certo? E nossas primícias devem ser entregues a Deus, nosso Criador, nosso sustentador, nosso Salvador. Ok? Subtópico 3, o dia de Pentecostes. Se o Senhor Jesus Cristo não tivesse sido imolado como nosso Cordeiro Pascual, aquele dia de Pentecostes em Jerusalém não teria qualquer sentido para nós, gentios. Todavia, a Páscoa de Cristo tornou-se real e royal Pentecoste do Espírito. Então, não teria sentido, certo? Não teria nenhum sentido para nós estarmos pregando se Cristo não morreu, é vã a nossa fé. Se não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé, certo? Então, aquele grande dia, Pentecostes, a descida do Espírito Santo, não teria nem acontecido, ok? Uma coisa está ligada à outra, uma festividade está ligada à outra, uma programação está ligada à outra, certo? A agenda da Páscoa está ligada à agenda do Pentecostes, certo? E o Pentecostes deu um grande impulso à evangelização naquela região, naquele momento, e do mundo, haja vista depois de 1900, o grande avivamento da Rua Azusa nos Estados Unidos, que resultou no surgimento das grandes igrejas chamadas pentecostais, certo? Cristo, o Cordeiro Pascal, ou Pascual, certo? O Senhor Jesus foi crucificado durante a Páscoa, certo? Mas ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos, recebendo toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Mateus 28, de 1 a 8. Ele é as primícias dos mortos, por ser ele mesmo a ressurreição e a vida. João 11, 25 e 1 Coríntios 15, 20 a 23. Vamos ver aqui Mateus 28. É 28, está dizendo aqui que é 8, mas o versículo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, é 28, 18, certo? E aproximando-se Jesus falou, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, certo? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. No fim do sábado, quando já despertava o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Versículo 1 de Mateus 28. E eis que houvera um grande terremoto, pois o anjo do Senhor descera do céu e chegando-se removera a pedra que estava sentado sobre ela. Certo? Versículo 5, mas o anjo disse às mulheres, não temais vós, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Não está aqui, porque ressurgiu, como ele disse, vinde e vede o lugar onde jazia. Jesus ressuscitou,
o único líder que ressuscitou, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Certo? Em João 11:25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida para todos nós. Então creiamos, certo? Se você está morto espiritualmente, Cristo é a ressurreição, pode te dar vida novamente, ok? Já ressurreto e prestes a ascender ao céu, Jesus prediz a grande colheita que viria através da descida do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8. Portanto, os discípulos deveriam cooperar em Jerusalém, esperar em Jerusalém a chegada do Consolador, certo? Jesus falando a respeito da pregação do Evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra simultaneamente. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais sejais cheios do poder, até que do alto recebais o Espírito Santo. Certo? Esta é a palavra de Deus para todos nós e precisamos gentilmente viver esse Pentecostes, viver esse momento do Espírito Santo em nossa vida, para que a nossa pregação seja mais eficaz. Certo? O Pentecostes do Espírito Santo, passados 50 dias, desde a morte de Cristo, ocorrida na Páscoa, eis que os discípulos receberam o Espírito Santo em pleno dia de Pentecostes, no domingo, certo? Cheio do Espírito Santo, falaram em outras línguas, anunciando aos peregrinos que visitavam Jerusalém as grandezas de Deus. Então, esse dia de Pentecostes foi a descida do Espírito Santo no seio da igreja, no meio da igreja. E a partir daí, isto causou um grande rebuliço no mundo. Eles viraram o mundo de cabeça para baixo, certo? Pois começaram a pregar ousadamente, poderosamente, e as pregações surgiam efeito, porque almas se convertiam, certo? Os doentes eram curados, os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, certo? E eles pregavam ousadamente, sem medo da morte, sem medo de ver o seu sangue derramado em terra. Por quê? Porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Ok? Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Deixe-me ver se é isso mesmo. Certo? Meus queridos e prezados irmãos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram as línguas como que de fogo que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Nós precisamos desse poder, precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Precisamos cultivar a presença do Espírito Santo em nossa vida, ininterruptamente, cada dia, cada momento, a cada instante. As primícias da Igreja Cristã sobre o tópico 3 do tópico 3. Nesse momento, levanta-se Pedro com os demais apóstolos e proclama o Evangelho de Cristo. Como resultado de sua mensagem, quase 3.000 almas se convertem. Atos, capítulo 2, 51, diz que a palavra de Deus foram acrescentadas ali à igreja, quase 3.000 almas naquele dia. Uma pregação poderosa de Pedro, que todos ficaram espantados, admirados ao ver um homem simples se manifestar eloquentemente, poderosamente, certo, e convincentemente, falando
das Escrituras Sagradas e mostrando a Cristo. É isso que nós precisamos hoje, pregar e mostrar a Cristo, certo? Nossas pregações estão sem Cristo. Precisamos mostrar a Cristo, indicar a Cristo, apontar a Cristo, dizer que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é a luz, é o pão, é a água, é a salvação, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o Cordeiro Pascual, é a nossa libertação, é a nossa salvação, é o nosso doador, é aquele que nos doa o Espírito Santo, é aquele que nos salva, que nos livra, que nos liberta, que nos leva para o céu, aquele que nos concede dons através do seu Santo Espírito. É aquele que transforma o coração do mais vil pecador. Precisamos voltar às origens. E para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos cultivar esta presença do Espírito Santo em nossa vida. A cada dia, a cada momento, a cada instante. E isso se faz através de oração. Eles estavam há 10 dias em oração, conforme Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, de autoridade. E esse poder, essa autoridade veio por meio do Espírito Santo, que desceu sobre eles, sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre o povo de Cristo. E eles saíram ousadamente para pregar, para proclamar, sem medo da morte, sem medo do inferno, sem medo de cara feia dos homens, das autoridades, sejam as autoridades farisaicas, sejam as autoridades romanas. Pregaram ousadamente a palavra de Deus, falaram sobre o Antigo Testamento e mostraram Cristo no Antigo Testamento. Mostraram que o Antigo Testamento, que o livro dos Hebreus, que o livro dos profetas, que o Pentateuco, que a Torá mostrava, apontava para Cristo. E é isso que nós devemos fazer hoje, agora, nesse momento, porque o tempo já se esvai. O tempo já se esvai. Precisamos pregar essa verdade em nome de Jesus. Então é isso, meus queridos e prezados irmãos, muito obrigado. Que o Senhor continue vos abençoando grandemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A próxima semana, com certeza, será uma nova lição, iniciar-se-á então o 4º trimestre do ano de 2018. E quem sabe estaremos aqui novamente, só Deus sabe, ok? Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.